Diga-nos o seu nome em que não nasceu. Henrique Gomes da Silva. Nasci em 1940. Em que terra? Nasci na Aldeia dos Palheiros, concelho de Mursa. Lembra-se da primeira vez que utilizou o comboio? Lembro, ainda era muito pequeno e o meu pai, uma altura, quis-nos levar à terra dele ver a avó. E acho que foi alucinado. E então, para apanharmos o comboio, tivemos de ir a pé dos Palheiros até à Brunheda, à linha do Tua, que era onde ficava mais perto, mas era bastante longe, não sei os quilómetros, coisa, mas para aí 10 ou 12 quilómetros só. Eu e mais duas irmãs minhas e o meu pai. Chegamos lá, apanhamos o comboio, fomos para a Régua, da Régua, não, fomos para o Tua, do Tua para a Régua, e depois da Régua saímos e continuamos a viagem a pé. Lembram que veio um senhor que era conhecido do meu pai, com um caminhão de areia, e lá conversaram e mandou-nos subir para cima da areia e lá nos levou até a aldeia. Teve medo de andar de comboio pela primeira vez? Não. E qual era a razão da viagem? Então íamos ver a minha avó, que morava em Santa Marta, Penaguião, e nós estávamos aqui longe e não conhecíamos. Que produtos é que eram transportados na altura das viagens? Na altura eram todas as mercadorias, porque havia vagões próprios para transportar as mercadorias. Portanto, não havia caminhonagem como há hoje, não é? E tudo era transportado, desde o gado a cereais, tudo. Tinha os compartimentos próprios, não é? Que tipos de pessoas é que viajavam dentro dos comboios? Eu acho que era toda a gente, todo tipo de gente. Porque havia depois a primeira classe, havia para as pessoas talvez mais pobres, né? E depois para os ricos já havia outro tipo de carruagem que pagavam, talvez um bilhete mais caro, não é? Lembra-se dos apiadeiros e em quais é que entravam mais pessoas? Agora não entravam mais, portanto, eu quando fui nessa pequena viagem, entrei num apiadeiro, que era São Lourenço ou Brunheda, como chamam, não é? E era nestes lugares que as pessoas iam esperar, das aldeias próximas, não é? Iam para estes lugares para entrar quando o comboio passava. E qual é que era? Não se lembra qual é que era que estavam as pessoas? O apiadeiro? Não faço ideia, quer dizer, porque onde se entra mais é quando é nas estações, não é? Por exemplo, aqui em Mirandela, não é? Mas depois ao longo da linha há aquelas paragens. Há aquela paragem também, há uma estação que chamam Mirlarinho das Azeiras, não é? Mas eu já entrei mais em baixo, não é? Portanto, apiadeiros, chamam apiadeiros, não é? Sente saudades das viagens? Sinto saudade é da idade. E às feiras de comboio? Não, mas o comboio lá, como te disse, passava longe, não é? Portanto, nós para irmos à feira, se fôssemos à feira à Mursa, iríamos a pé ou a cavalo no burro. Lá não passava comboio. E as feiras, como é que eram nessa época? Quais eram os produtos vendidos, as pessoas que as comentavam? Todo o tipo de produtos, meu filho, todo da agricultura, não é? As pessoas aproveitavam nas feiras para ir vender aquilo que tinham, cereais, azeite, batatas, e depois compravam no arrozinho e ao bacalhau, e isto e aquilo. Então, e era assim. Não havia supermercados como há hoje, não é? Portanto, depois iam à mercearia lá na vila e traziam nos saquinhos carregados ou no burro à cabeça, ou assim. Era assim a vida. E emigrou? Se não, houve algum familiar que o fez? Não, emigrei junto com os meus pais. E como? Nessa altura tinha 17 anos. E como é que emigrou? Emigramos, fomos para Moçambique, em Colombo. Não sei se sabes o que é Colombo, era ir trabalhar para a terra. Imigração. E como? De comboios? De maneira que fomos, nessa altura, já fomos numa caminhoneta, ali dos Palheiros para aqui para Mirandela, numa caminhoneta com a capota de lona,
com 2 bancos, lembro-me bem, que havia aquelas caminhonetes para transportar as pessoas para as feiras de maneira que viemos nesta carreira e entramos na estação aqui em Mirandela. Foi a primeira vez que entrei na estação no comboio em Mirandela, porque a outra vez tinha sido lá para baixo, para a Avenida. O que é que se produzia na região onde vivia na altura? Que tipo de... Minha aldeia? Sim. Produzia-se muita coisa, o azeite, o vinho, a batata, centeio, trigo, tudo, mas nem sempre em muita quantidade, não é? Que havia lavradores que cultivavam para vender, mas havia outros que era só para consumo, portanto era para a sobrevivência, não é? Para a alimentação da casa. E participou na Guerra de Angola? Não, estive em Angola, mas não participei na guerra, já estive, quer dizer, assisti e dá alguns combates, fomos bombardeados, estivemos debaixo de fogo dias e noites, que arrebentaram com os prédios, mas eu não participei na guerra. Fui vítima da guerra. Há alguma coisa mais que queiras dizer sobre este assunto? De que é de Angola? Sim, dos comboios, etc. Dos comboios. Depois quando fui então para Moçambique, entramos aqui em Mirandela, fomos até ao Tua, Régua, Porto, Lisboa. Então, aí estivemos em Lisboa numa pensão chamada Junqueira, onde fomos bem recebidos. E depois, portanto, lembro-me muito bem, passei o Natal aqui na aldeia e passei o Ano Novo lá nessa pensão, na Junqueira, em Lisboa, e o Reis já o passamos em alto mar, no barco. Demorou a viagem 23 dias, no barco. Lembro-me alguns lugares onde ainda parou, foi na Ilha da Madeira, foi nas Canárias, lembro-me, nessa altura já tinha 17 anos, nas Canárias, e onde foi, como é que se chama, é naquela parte inglesa, no Cabo, chamavam o Cabo da Boa Esperança, no Cabo, depois Moçambique. É tu? E Angola, também parei em Angola. Fazia aquelas paragens, por isso demorava aquele tempo. Era para descarregar mercadoria, ou carregar, não sei. Bem coisa, sei que demoramos 23 dias. Depois daí fomos também novamente de comboio para o lugar onde fomos habitar. Eu e os meus pais e os meus irmãos. Mais alguma coisa? Isso, mas sim, obrigado. Obrigado pela entrevista.